A gente tem os alimentos processados, que aí é, por exemplo, pega essa maçã, que ainda é uma maçã natural ali, corta ela e coloca um pouquinho de açúcar, por exemplo, e faz uma compota. Isso é um alimento processado. Você adicionou só mais um ingrediente, tá? Mas ela ainda tem, por exemplo, sei lá, 15 dias de vida ali, de utilidade. Alimentos ultraprocessados é quando você coloca muitos outros compostos pensando em aumentar o sabor do alimento, realçadores de sabor, açúcar, gordura, sódio, mas também pensando em aumentar o tempo de prateleira, que a gente está falando aí dos antimicrobianos que a gente conversou, né? Também melhorar a textura do alimento, que são os emulsificantes, como o polissorbato 80 que eu falei para você. É um alimento que ele é construído para ser mais saboroso e durar mais no mercado. Nem toda uma ciência, né? Igual tem que fazer o alimento mais prazeroso. Justamente. É a ideia que vira tudo mais eficiente. Tanto a parte de ser mais saboroso, de fazer as pessoas comerem mais, e durar mais na prateleira também. Porque a empresa consegue mandar um caminhão daqui de São Paulo para, sei lá, para qualquer outro lugar, e esse produto vai demorar 6 meses para estragar, 1 ano para estragar, então é tudo muito mais controlado. O problema é que esses alimentos eles acabam vindo com muita caloria, muita energia, uma densidade calórica muito grande, e com todos esses outros processos, essas outras substâncias, né? Todos os antimicrobianos e tudo mais, que impacta também no nosso intestino. Mas você me pergunta assim, Lincoln, o que impacta mais na nossa saúde de forma direta? É o excesso de gordura corporal, doenças metabólicas ou o consumo de ultraprocessados? As doenças metabólicas. O que vai mais prejudicar você é o excesso de gordura corporal. Ultraprocessado facilita você ter excesso de gordura corporal. Né? Ultraprocessado não faz nada diretamente ali. Ou ele faz? Ele faz, porém, dentro de um contexto, né, eu estava falando do contexto, de uma dieta que é mais saudável, se você come um ultraprocessado, não vai te fazer mal. Se você toma sei lá, se tu come um chocolate ali diante da sua refeição, digamos que você tem uma dieta com 2.500 calorias, dessas 250 calorias vem de ultraprocessados, 500 calorias vem de ultraprocessados, e o restante inteiro da sua alimentação é saudável, você é uma pessoa ativa, cara, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Tá? Por quê? Porque seu intestino está saudável. A tua microbiota, como eu falei para você lá no começo, ela está saudável. Então não vai ser aquele alimento específico que vai destruir tudo. Agora, repetidamente, você comendo ultraprocessado atrás de ultraprocessado, com baixo teor de fibra, com excesso de conservante, com excesso de emulsificante, aí sim isso vai te trazer um malefício. A gente tem ultraprocessados que são bons. O whey protein é ultraprocessado, cara. Faz sentido. A gente pega lá, o in natura é o leite, né? Passa pelo processo ali, ao envasar o leite, ele vai ser para minimamente processado. Quando ele é processado, ele passa pelo processo de UHT ali para matar as bactérias e ele vai para a indústria, é retirada o soro do leite para fazer a proteína do whey protein, ele é ultraprocessado. Mas é um ultraprocessado bom, que auxilia, né, no consumo, é um suplemento, não é necessariamente um alimento. E o ponto importante dessa divisão também é que tem uma diferença entre alimento e produto alimentício. Tá? Então, produto alimentício é essa misturada que a gente fala, às vezes resto industrial, de, por exemplo, o cara vai lá e pega bico de galinha, pena, osso, cartilagem, moe tudo, coloca um sabor e vira uma salsicha, vira uma coisa assim, porque tem sabor, né? É adicionado o sabor naquilo dali, isso é um produto alimentício. Você pega lá um suco, sei lá, um suco de um néctar da vida, sabe? Açúcar puro, aquele negócio. Né? Não existe diferença também do suco natural do néctar. Né? Então, o suco natural, você pega lá a fruta, espreme. Você processou, né? Tem carboidrato? Tem carboidrato.
Mas ainda tem alguns antioxidantes ali, tem algumas vitaminas e tudo mais. Aqui o néctar, cara, muitas vezes é só adicionado frutose ainda para dar mais sabor, deixar mais doce. Caramba. Então tem essa diferença do... No longo prazo, cara, você, como eu falei, consumindo demais, aí você começa a prejudicar pouco a pouco o seu intestino. Não é uma coisa que vai ser do nada, assim, uma semana você já vai ficar todo zoado. Vai sendo pouco a pouco. Você fica mal uma semana porque o teu intestino começa a sofrer, né? Indigestão, fica mal. Isso é um bom sinal para você voltar a comer certo. Mas quando vem de longo prazo, cara, aí sim a gente começa a ter um prejuízo maior. A minha alimentação não é ruim ao todo, eu diria que eu como 70% bem no meu dia a dia, mas eu final de semana não tô nem aí pra nada, eu faço várias coisas erradas assim na questão da alimentação. Só que nessa semana que eu chutei o balde, cara, eu me senti muito estranho, muito diferente. Assim, eu fiquei muito inchado. Eu não sei se isso é quando você fala distensão, não sei se é exatamente isso, que é uma sensação estranha na barriga, assim, que ela fica inchada e dura, não sei se é isso. A gente tem as duas formas, tá? Pra você entender. A gente tem a distensão, que é realmente esse problema maior de digestão, que tem a produção de gases, você fica com a distensão mesmo. Você bate na barriga e faz aquele tum, 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 parece um tambor, né? E a gente tem a retenção, que é outra coisa. As duas são potencializadas pela má alimentação. A retenção de líquidos vai acontecer quando, por exemplo, você consome muito carboidrato, você consome muito doce. A gente foi lá, comi um hambúrguer, tomei uma cerveja, comi uns doces. Tá? Então você tem ali um excesso, tem um excesso de gordura, você tem um excesso de açúcar, você tem um excesso de... tem um pouquinho de álcool ali e um excesso de sódio. Se você teve, por exemplo, um dia bem ativo, treinou e tudo mais, o efeito vai ser mínimo. Agora, quando você falou que foi uma semana comendo, aí o que acontece? Você começa a ter esse estímulo da insulina, a insulina aumenta, dá um pico de glicemia, um pico de insulina, a insulina aumenta a recaptação de sódio. Se aumenta a recaptação de sódio, aumenta a segurança da água. Então, você segura mais água. Então, aumentou a recaptação de sódio, aumentou a recaptação de água, então você fica retido. Então, você tem essa sensação que você está retido. A roupa parece que está apertando. Tá? Isso é causado tanto pelo sódio, mas também a soma de fatores do próprio efeito da insulina ali batendo. Que se fosse num cenário que você estivesse bem ativo, você não ia ter isso. Poderia ser justamente o contrário. Se você estivesse bem ativo, você poderia se sentir mais seco, porque essa insulina ia levar essa glicose para dentro da tua musculatura. Então não ia ter água sobrando ali, água flutuando ali no teu corpo. A distensão é quando você, por exemplo, consumiu essas coisas que tem muita gordura, e aí o seu corpo, com o passar do tempo, ele se adaptou a produzir menos sais biliares. Porque você não está consumindo muita gordura. Porque isso? Sal biliar, ele emulsifica a gordura. Então chega uma molécula de gordura no seu corpo, a gente não consegue fazer a digestão ali dela. Então a gente precisa dos sais biliares, produzidos lá no nosso fígado, armazenado na bile, joga lá na nossa vesícula biliar, né? Não sei se você já ouviu falar da vesícula biliar, que tem pessoas que tiram a vesícula e tal. Então esses sais ficam armazenados ali, eles são colocados no intestino, quando tem gordura, e eles emulsificam. Eles pegam todas as gordurinhas, as bolinhas de gordura e criam uma bola só. Aí, fazendo isso, a enzima chega lá, degrada e você consegue fazer a absorção. Se você não está consumindo muita gordura, não está acostumado, a produção não é tão grande. Você não tem uma grande quantidade de sais biliares armazenados ali. Então, quando chega muita gordura, não tem sal biliar suficiente, você começa a sentir aquele empachamento. Não está sendo digerido muito bem a comida. Por quê? Porque tem muitas micelas de lipídios. As micelas seriam como se fossem bolinhas menores de gordura, aguardando a vez delas para fazer a digestão. Aí você sente esse empachamento. Tem também a produção de gases. Então chega a alimentos que você não está acostumado a comer, o microbiota reage àquilo dali, começa a fermentar e tem esse empachamento, essa distensão também. Então são três coisas, na verdade. A retenção de líquidos, o empachamento, que é a demora da digestão, e a distensão, a demora da digestão e a distensão, que é a produção dos gases. Então tudo isso, em pouco tempo ali, você já tem esses efeitos colaterais. Mas não é uma coisa que vai prejudicar a tua saúde, é mais uma coisa de sensação. Tá?
Isso Sim. no curto prazo, né? Dois dias ali.